TEP 11, o Fundo de Lajes Corporativas da Telos Property. A Telos é aquela gestora envolvida em polêmicas lá do CD dos Correios, em Contagem, Minas Gerais. Aquele galpão logístico está alocado ao fundo co-irmão deste fundo, que é o TRBL 11. Neste vídeo, vamos verificar como a gestora está trabalhando no TEP 11, tendo em vista que as medidas adotadas pela gestora em relação àquele fundo foram consideradas polêmicas, difíceis, faltou transparência, a comunicação falhou, governança também, e isso pode impactar de uma forma considerável todos os fundos da gestora. Vamos verificar então aqui, em relação ao TEP 11, como anda este fundo. Vamos ler o relatório de outubro de 2024. O fundo, pessoal, iniciou as operações em 2019, tem uma taxa de gestão de 0,9% a 1% ao ano, uma taxa de administração aí de 13% ao ano. A cota a mercado está margeando aí os R$ 87,00, tem uma cota patrimonial de R$ 97,50 e um valor patrimonial de 411 milhões, né? Considerando a cota mercado a 87,52, pense que ele está operando com 10% de desconto no mercado de negociações, né? Sendo negociado aí o fundo a 0,90 do valor patrimonial, ou seja, 10% de desconto. O valor de mercado aí tem aproximadamente R$ 9.600 o metro quadrado. O fundo tem 29 mil cotistas e 4 milhões de cotas. A área total do fundo corresponde aí a 38 mil metros quadrados. No último mês distribuiu 78 centavos, fazendo um yield mensal de 0,89 e um anual de 11,23%. O fundo tem uma pequena vacância financeira de 2,75%, 1,15 de aluguéis em atraso e os contratos médios aí de 6,48 anos, né? O fundo comenta aqui que em relação ao edifício Passarelli, encerrou o aviso prévio da rescisão dos conjuntos 162, 163 e 164, anteriormente locados aí pela Provo. A multa, segundo o fundo, foi paga aí no dia 1º de novembro de 2024 e, na sequência, o fundo já conseguiu fazer a alocação desses conjuntos para uma agência de cowork com um valor superior aí a 17,65%, né? Segundo o fundo, também os contratos vigentes em relação aos conjuntos 101 e 106 foi repactuado com vigência até 2029. Seguindo no edifício Passarelli, o fundo comenta que a revisão do valor dos conjuntos 141 a 146 foi concluída, resultando aí num aumento de 26% em relação à vigência anterior, sendo a vigência prorrogada então para 2030, o que é excelente, né, pessoal? Nesses momentos de dificuldades de lajes corporativas, o portfólio do TEP 11 aí provando o seu valor, né? Em relação à Torre Sul, o fundo comenta aqui que foi realizada a revisão do valor do conjunto 101, resultando também em um aumento de 16% a partir de 1º de agosto de 2024, retroativo em novembro de 2024. Em relação ao edifício Fujitsu, o fundo busca aí um retrofit para modernizar e criar um espaço que atrai operadores de café e outros serviços de comodidade. Essas medidas, pessoal, elas são por demais benevolentes aí ao imóvel porque auxilia nas comodidades e aumenta demais o fluxo de pessoas e o interesse de novos inquilinos em relação às locações destes conjuntos que estão no edifício, né? Em relação ao Faria Lima 1355, o fundo comenta aqui que busca a regularização aí do heliponto e aumenta também a usabilidade do imóvel, né? A comodidade como um todo, e também gera receitas para o condomínio em relação às locações aí de pouso e decolagem do heliponto. E em relação ao edifício GPA, pessoal, temos um ponto de alerta. Segundo a gestora aqui, o processo de negociação do CRI necessário para o pagamento da segunda parcela da aquisição está em andamento. Porém, contudo, a gestão comenta aqui que continua acompanhando os trabalhos e melhorias de responsabilidade da locatária,
incluindo a impermeabilização da cobertura do prédio, os reforços estruturais e a segregação física do edifício sede em relação aos terrenos negociados pelo GPA com uma incorporadora. Aqui merece um ponto de atenção, pessoal, porque este edifício ele foi recentemente adquirido pelo fundo e, ao que parece, o edifício apresenta aí situações de estrutura, né, em relação aí à impermeabilização da cobertura e necessitando aí de reforços estruturais, o que é um sinal de alerta, né? Lembrando que a Telos já esteve envolvida em problemas estruturais lá no TRBL 11 dos Correios em Contagem, Minas Gerais, né? Este problema foi de ordem estrutural, é um problema grave, o fundo está demandando recursos consideráveis para tentar recuperar o quanto antes o imóvel, senão perderá o contrato de locação aí para os Correios. E aqui, no imóvel recém-adquirido pelo fundo, ao que parece, já apresenta problemas de impermeabilização e problemas de ordem estrutural. Não dá para saber ao certo o que o fundo compreende em relação a esse imóvel de reforços estruturais, né? Mas seria interessante o fundo vir a público e não cometer os erros que cometeu lá no TRBL 11. Vir a público e explicar o que está acontecendo com esse imóvel do GPA, né? A essa altura do campeonato, depois de tantas polêmicas lá no TRBL 11, tantos erros de governança, não é possível mais a Telos continuar, né, tendo aí uma administração, uma gestão desastrosa, né? Seria interessante o fundo vir aqui a público e explicar em detalhes no que consistem essas estruturas, né, de impermeabilização aí, de acompanhamento das obras de melhorias lá no edifício GPA, o que é um pouco grave. Então, bora ficar de olho, vamos prestar atenção, vamos acompanhar o fundo e tomara que seja uma situação simples de resolver, mas o fato é que depois de todo o ocorrido, a espinha do cotista gela, né? Porque a essa altura do campeonato parece que a gestora ainda está sem bandoleira, né? Depois de todo o ocorrido lá no TRBL 11. Não dá, né, pessoal? Não dá para continuar com posturas com falta de transparência ao mercado, deixando o cotista a descoberto de informações, né? Não dá, não dá. O objetivo do nosso canal aqui é sempre ponderar todas as situações e mostrar para o inquilino, lendo os relatórios, melhor dizendo, mostrar para o cotista, lendo os relatórios, quais são as situações dos fundos, né? Nosso objetivo aqui não é ficar fazendo posts bonitos de dividend yield. Muito pelo contrário, é ler relatórios e verificar o que pode ser melhorado na gestão e acompanhar de perto as gestões aí dos fundos imobiliários. E não dá para simplesmente colocar para debaixo dos tapetes situações alarmantes, né? A Telos, ela está no radar do mercado e ela precisa melhorar urgentemente as estruturas de governança e de relacionamento com os investidores. Esta é a questão. Bom, seguindo aqui, o fundo distribuiu no último mês 78 centavos, como já comentamos, um yield aí de 11,22, uma distribuição equivalente aí a 135% do CDI líquido. O fundo comenta aqui que é uma projeção também de aumento na distribuição, aumentando o guidance aí entre 86 centavos e 92 para janeiro de 2025. Então, bora ficar de olho. Se por um lado esta informação aqui em relação ao edifício GPA pode fazer reduzir aí a cotação do TEP 11 na B3, por outro lado, essa informação aqui pode fazer com que a cotação não caia tanto, né? Considerando aí que há uma projeção de aumento do guidance. Hoje, entre 75 e 81, em janeiro de 2025, segundo o fundo aqui, entre 86 e 92. Bora ficar de olho em como a cotação na B3 do TEP11 se comporta, né? O fundo tem aqui a DRE dele, ele teve uma receita total aí de 3.450.000, distribuiu aí ao todo
né, fez de receita, melhor dizendo, 82 centavos, teve o total de despesa de 570 mil, 14 centavos por cota, produziu aí um resultado acumulado não distribuído, continua aí com 62 centavos, mas ele consumiu 10 centavos desta reserva, né? Ele gerou 68, distribuiu 78, ou seja, consumiu os 10 dos 62, sobrando aqui um resultado acumulado não distribuído de 52 centavos. Vamos verificar se essas novas receitas, né, já que há um aumento no guidance, vamos verificar de onde o fundo tirará essas receitas. É bem provável que seja das novas locações, o que é importante. O portfólio, ao que parece, continua bom, até porque o fundo não apresenta vacâncias físicas. Só que a gestão, pelo amor de Deus, né, não pode dar esses vacilos que ocorreram lá no TRBL 11, não dá. Bom, o fundo seguindo aqui, ele tem um patrimônio de 455 milhões em imóveis, tem aqui a receber 114 milhões relacionados à venda de imóveis, tem 126 milhões a pagar de aquisição realizada, né, tendo um patrimônio aí líquido de 411 milhões e um líquido ajustado de 393 milhões. Né? Está aqui o fluxo de obrigações e recebimento, o fundo tem aí valores a receber e a pagar em relação, inclusive, ao imóvel adquirido do GPA, né? Quer dizer, o imóvel foi recentemente adquirido e já apresentando aí, ao que parece, problemas. Vamos verificar, vamos ficar de olho o que tem aí. Essas fluxo, né, de aquisições e vendas segue aqui até março de 2026, é considerável, né, com a projeção aí de pagamento de dívidas, né? Aqui o portfólio do imóvel tem aqui o edifício GPA, né, que foi o último adquirido aí pelo fundo, tem um valor total aí de área de 11 mil metros quadrados, o que é considerável, né? Ele está 100% locado aí ao próprio GPA, foi adquirido agora, no segundo trimestre de 2024. Então, vamos ficar de olho. O fundo comenta aqui, ele tem um prazo médio dos contratos aí de 6,48, né? Tem uns vencimentos, pessoal, consideráveis até 2027. Vamos ficar de olho. Nesse ano, em 2024, ainda não temos nada. 4%, né, em 2025. Depois, em 2026, 20%. Vamos ficar de olho aí nesses vencimentos do contrato, ver o que o fundo consegue já realocar de imediato os imóveis, né? Ou, de repente, até fazer a prorrogação dos contratos dos inquilinos, o que é excelente. Está aqui a evolução, tem uma amortização considerável, está iniciando lá em 2026, como já comentamos. Bora ficar de olho que aqui o fundo precisará amortizar aí as parcelas, né, referente aí às aquisições, né, as dívidas contratadas, né, ele vai amortizar lá no CRI, é interessante, começa lá em 2026. Tem aqui 29 mil cotistas, um volume diário negociado de 1 milhão, né, aproximadamente, por dia. Cresceu bastante o número de cotistas, ó, saiu aqui de 4.800 em 2019 para 29 mil cotistas em 2024. Tem uma pequena variação aí da cota a mercado, né? Ela chegou a margear aí os R$ 97. Era para o fundo ter feito a emissão, mas ainda não houve tempo necessário, né? Agora, com o cenário macroeconômico batendo, Selic subindo e IPCA já chegando às alturas, né? Não dá para o fundo emitir nesse cenário, porque a dificuldade de captação é considerável, né? Mas vamos verificar como o fundo se sai, tendo aqui, ó, uma rentabilidade líquida, né, de 0,74, ele está produzindo abaixo, tá, pessoal, do que o IFIX, do que o CDI, do que o IBOV, abaixo, nesse período aqui de junho de 2024. Verificando aqui na linha tracejada, ó, o CDI está dando praticamente 50,46% e o TEP 31,86%, né? Então, o fundo está apresentando uma rentabilidade aí um pouco abaixo do CDI.
Tá aqui, pessoal, o histórico de rendimento de cotas, ele teve um retorno total aí, um KGR de 17,7%, né, um crescimento considerável. Ele iniciou as operações distribuindo 39 centavos, hoje já está em 88 centavos, né, na média de distribuição anual. Lembrando que a última distribuição foi de 78 centavos, o que é considerável. Está aqui a linha do tempo de aquisição das propriedades, né? A última aquisição aqui foi o edifício GPA, né? 109 milhões, ou seja, R$ 9.710 o metro quadrado, mas o fundo precisa ficar de olho, né? Fica de olho em cima da inquilina, ela precisa tomar as medidas relacionadas aí ao uso do imóvel, né? O que são consideráveis despesas de uso, a impermeabilização praticamente é questão do inquilino. Mas o fundo precisa ficar de olho porque, se não cuidar da impermeabilização, é estrutura. E estrutura pode ser comprometida, né? Vamos verificar aí e vamos exigir, né, do fundo que explique ao mercado no que consiste esse reforço estrutural lá no edifício GPA, né? O fundo precisa virar público. Vamos insistir nisso. Eu, de minha parte, me comprometo com vocês a enviar e-mails para o RI. Em relação ao TRBL11, enviei o e-mail e o RI não respondeu, quer dizer, já mostra um descaso com o cotista, né? Não é assim que se deve tratar o cotista, porque ele é o verdadeiro dono do fundo. E, lembrando, como já comentamos no vídeo do TRBL11, se a gestora não tem uma postura respeitosa com o cotista, tchau e bênção. Forte abraço. A cor do meu dinheiro, a gestora não vê. É simples. É simples. Essa é a atitude que devemos tomar com gestoras que não respeitam os cotistas. O objetivo do nosso canal aqui é sempre estar mostrando para vocês, pessoal, que o mundo dos investimentos não é esse mundo todo colorido que muitos canais, infelizmente, pregam. Tem situações, tem riscos e eles devem ser considerados a todo instante, perfeito? Pessoal, lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você já é nosso inscrito aqui do nosso canal, muito obrigado pela sua inscrição. Comente aí o que você achou do TEP11. Se você ainda não é nosso inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, deixe seu joinha, que isso nos fortalece e nos incentiva a continuar produzindo conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube, perfeito? Fechou? Por hoje é só isso de TEP11. Até um próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado.